Olá pessoal, que bom estar de volta aqui no meu cantinho, ter esse espaço de novo, esse canal de comunicação com todos vocês, gente que já me conhece, quero agradecer por a gente estar aí fazendo essa caminhada juntos, né? Gente que me conhece desde o My News, eu continuo lá todas as quartas, no Quarta Chamada, e gente que está chegando agora. Então eu quero pedir para todos vocês que assinem o canal, apertem o sininho aí para receber as notificações. E eu quero trazer pelo menos 2 vídeos por semana, e não vou falar só sobre política. Vou trazer outros assuntos, algumas reflexões, coisas que eu fui aprendendo e desenvolvendo no trabalho ao longo desses 20 anos de carreira. Mas vamos embora para o papo de hoje. Como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Mas infelizmente a gente tem perdido ainda muitas vidas todos os dias e a gente está longe de chegar ao fim desse pesadelo que a gente está vivendo. Mas eu quero começar esse vídeo com uma questão que eu acho que está cada vez mais clara para todo mundo. Se alguém tinha alguma dúvida que Jair Messias Bolsonaro é um maldito genocida, não precisa mais ter. Eu disse essa frase no dia 9 de dezembro de 2020, ou seja, ela já tem alguns meses. Eu disse essa frase mais especificamente na Folha de São Paulo, num artigo que eu escrevi, que eu afirmava, o título do artigo, inclusive, era genocida. Lá atrás, algumas pessoas questionaram se isso fazia sentido, se tinha alguma razão, né, concreta de ser. E o meu raciocínio na época foi o seguinte: quanto mais a gente demorasse para começar a vacinar os cidadãos brasileiros, mais vidas seriam perdidas. Se naquele momento, em 9 de dezembro, quando o Brasil registrava 180 mil mortes, se havia alguma dúvida, algum questionamento sobre a responsabilidade do governo Bolsonaro por meio da figura do presidente, claro, ele é responsável por esse governo, eu acho que não havia mais dúvidas que sim, ele era responsável. E eu já falava que a incompetência, o desdém e a demora na compra de vacinas seria responsável por cada morte que poderia ter sido evitada. E a gente tem visto isso cada vez mais. Agora, o que a gente tem? A gente tem uma CPI. De lá para cá, a gente viu o número de mortes mais do que dobrar. A gente está com mais de 425 mil mortes no Brasil e continuamos contando. Essa tragédia ainda vai ser muito maior do que nós já vivemos. E o que a gente vê é uma CPI que está mostrando exatamente o que eu disse lá em novembro. E a CPI que está em curso, que está todo mundo acompanhando como se fosse um Big Brother, né, com a TV ligada, com o Twitter, né, uma segunda tela acompanhando, e sites abertos também para ver todas as notícias que estão saindo, como isso está sendo noticiado. Essa CPI está mostrando o que eu disse lá no começo de dezembro. O governo Bolsonaro é responsável. O governo Bolsonaro decidiu não comprar vacina. O governo Bolsonaro demorou a comprar vacina. O governo Bolsonaro, sim, é o protagonista desse genocídio que a gente está vivendo. Ontem a gente viu o depoimento do ex-secretário da SECOM, a Secretaria de Comunicação, e todo mundo deve ter percebido. Ele disse, desdisse, tremeu, suou, parecia muito nervoso. Acima de tudo, mentiu para essa comissão parlamentar que foi formada para investigar a má gestão da pandemia. Ontem a gente viu o depoimento do Fábio Van Garten, que é ex-secretário da SECOM, Secretaria de Comunicação. Ele foi chamado para depor na CPI por conta de uma entrevista que ele tinha dado à revista Veja. Gaguejou, tremeu, suou, a gente viu ele muito nervoso, disse, desdisse, voltou atrás, se contradisse, né, inúmeras vezes, mentiu diante de uma comissão que foi formada justamente para investigar a má gestão dessa pandemia. Fábio Van Garten parece sofrer do mesmo mal que muitas dessas pessoas que chegaram ao governo com a eleição de Jair Bolsonaro sofrem. Eles criam as suas próprias narrativas, muito seguros de que podem manipular não só a opinião pública, mas os fatos. A gente vê isso. E a gente vê que dá certo, né? A gente vê como essa militância que apoia o presidente acredita em absolutamente ali que é falado. Agora, uma coisa é você alimentar essa militância bolsonarista com mentiras e a outra é você bancar essas mentiras na hora que você está depondo numa CPI.
A entrevista que o Weingarten deu para Veja, para mim parece, não só para mim, mas para muitas pessoas parece muito óbvia, que ele deu com o único intuito de livrar a barra do presidente Jair Bolsonaro e jogar toda a culpa em cima do ex-ministro Pazuello. E não que o ex-ministro não tenha culpa, como a gente está vendo no decorrer dessa CPI. Mas, ao que parece, foi um grande tiro no pé. Porque ele, na verdade, acabou munindo a CPI de várias informações. Ele acabou trazendo à tona alguns detalhes dessa transação toda que envolveu a compra de vacina da Pfizer e deixou o governo Bolsonaro e, na figura do presidente, ainda mais encrencados, gente. Essa entrevista que tinha o intuito de deixar o Bolsonaro bem na fita, como se ele não tivesse nenhum tipo de responsabilidade, na verdade, deixou a situação dele muito mais complicada. E a gente viu que os senadores não estão muito dispostos a tolerar mentiras, tanto que o Weingarten quase sai preso ali da CPI. Antes de eu falar especificamente desse depoimento que está acontecendo nesta quinta-feira, que é do ex-presidente da Pfizer aqui no Brasil, eu queria chamar atenção para uma coisa do depoimento ontem que foi muito pouco falado, mas eu acabei escrevendo isso na minha coluna da Folha porque eu achei uma coisa absolutamente distópica, que o Weingarten foi procurado pelo dono da Rede TV para dizer que uma carta enviada pela empresa Pfizer 2 meses antes não tinha recebido nenhuma resposta. O meu questionamento, e eu acho que isso é um dos grandes absurdos desta história toda, claro que o maior absurdo é a gente não ter comprado essas vacinas, mas como é que a vida de milhões de brasileiros ficaram dependentes de uma conversa entre o dono de uma empresa de comunicação, uma empresa privada, e um secretário de comunicação, que não tem nem atribuições de ministro. Como é que isso foi acontecer? E essa é uma das respostas que eu espero que o ex-ministro Eduardo Pazuello dê na semana que vem, quando ele deve depor na CPI. Vamos lembrar que ele já deveria, ter feito o depoimento, ter dado o depoimento dele na semana passada e acabou adiando. E eu acho, na verdade, que ele se deu muito mal, porque a CPI vai estar munida de muito mais informações e ele vai realmente ser colocado contra a parede. Agora, é muito provável, a gente tem que já esperar isso, que ele use o seu direito de permanecer em silêncio e não fale absolutamente nada. Isso pode acontecer. Uma pergunta que tem sido feita por muitas pessoas desde a semana passada, quando o ator Paulo Gustavo morreu por conta da Covid. A Covid é uma doença para a qual já temos vacina. Então, e aí eu quero voltar lá atrás, quando eu falei em dezembro da responsabilidade do governo por cada morte que poderia ter sido evitada se a gente já estivesse comprando vacina. A pergunta que as pessoas têm feito é: quantas vidas poderiam ter sido poupadas se a gente tivesse começado a vacinar há mais tempo, se as vacinas tivessem sido compradas quando foram ofertadas ao Brasil? E esse é um dos pontos centrais do depoimento do ex-presidente da Pfizer, que acontece nesta quinta-feira lá na CPI. Carlos Murilo, ex-presidente da Pfizer, detalhou nessa quinta-feira qual foi o processo de oferta e de compra de vacinas. E uma coisa que ficou claro: o governo brasileiro rejeitou, ignorou pelo menos 5 ofertas de vacinas no ano de 2020. Se essas negociações tivessem ido à frente e elas começaram efetivamente em maio, quando eles começaram a falar sobre vacina e contatar os governos de alguns países, e a oferta, a primeira oferta oficial aconteceu no dia 14 de agosto, gente, 14 de agosto. Depois disso houve mais algumas tentativas e o governo brasileiro só fechou a compra de vacinas com a Pfizer em abril, ou seja, 8 meses depois. O Carlos Murilo detalhou a quantidade de vacinas oferecidas e a gente tem, claro, 2 coisas. E desse vai e vem, que manda a carta, o governo ignora a carta, tenta de novo, a Pfizer oferece primeiro uma quantidade menor de doses e vai aumentando à medida que percebe que tem um potencial maior de fabricação de vacinas. O que fica claro é que o Brasil podia ter recebido 4,5 milhões de doses de vacina até março. Tem mais. O Brasil poderia receber até junho, mais conhecido como mês que vem, 18 milhões de vacinas da Pfizer.
Quantas vacinas da Pfizer o Brasil recebeu até hoje? Nesta quarta, dia 12, o Brasil recebeu o terceiro lote de vacinas da Pfizer com 629 mil doses. Somando os 3 lotes que já foram recebidos, o número é de 2,2 milhões de doses. Então, pessoal, é uma matemática muito simples perceber que entre as doses que poderiam chegar até o mês que vem, que somariam 18 milhões, e as doses efetivamente que foram recebidas até agora, 2,2 milhões, tem uma diferença muito grande. E essas vacinas, eu vou repetir isso aqui porque isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Essas doses de vacinas que não foram recebidas, elas poderiam sim salvar a vida de milhões de brasileiros. E não é essa a nossa realidade. O que a gente está vendo na CPI hoje são 2 linhas de raciocínio. Uma de oposição e senadores independentes que apostam na tese de que o Brasil sim demorou a comprar vacinas, né? Foi negligente, foi incompetente. E tem a tese dos governistas, aqueles senadores que a gente está vendo ali ferrenhamente defender o governo. Tem um que não para de falar de cloroquina, umas coisas mais absurdas. Esse senador especificamente parece que se informa no Zap da Tia Neide, coitada da Tia Neide. Para eles, a tese deles, que eles querem comprovar, é que o governo esse tempo todo estava negociando os termos ali da compra da vacina e aguardando a aprovação da Anvisa. Agora, se essa negociação tivesse sido feita da forma como deveria, quando a Anvisa aprovasse a vacina da Pfizer, essa negociação estaria ok, e a gente só estaria esperando, né, o joinha, o sinal de positivo, para que a Pfizer enviasse as vacinas e a gente começasse o quanto antes a usar as vacinas desse laboratório. E infelizmente não foi isso que aconteceu. CPI na semana que vem deve receber o Ernesto Araújo e o Eduardo Pazuello, que são figuras centrais nessa questão toda de compra de vacina, de plano de vacinação. Quero lembrar que em dezembro, nessa data mesmo, no dia 9, um dia antes, a gente tinha visto a primeira cidadã no mundo, uma senhora de 90 anos, uma britânica de 90 anos, ser vacinada no Reino Unido. E nessa data é que o governo anunciou que na semana seguinte ia anunciar um plano de vacinação. Por que a gente já não estava com isso pronto? Então são todas essas questões que eu gostaria muito de ver na semana que vem o ministro responder. Por que a gente já não estava com um plano de vacinação pronto, sabendo que essas vacinas estavam sendo desenvolvidas? Por que essa negociação já não tinha sido feita? Esse acesso, naquela época, a essa vacina que tem sido usada em países como Israel e Estados Unidos. Então, apesar de eu ser muito cética em relação à CPI, sempre acho que essas CPIs acabam não dando em nada, essa CPI está sim respondendo muitas perguntas, está cada vez mais claro uma coisa que é muito óbvia para todo mundo. A culpa dessa tragédia que a gente está vivendo é do governo Bolsonaro. Gente, eu fico por aqui. Bom estar de volta. Só mais uma coisa, vai ter café, então deixe seu comentário, manda sua pergunta. Eu quero ter essa troca aí com vocês, que é sempre muito bom. É um momento muito gostoso que eu tenho no meu dia, ver os comentários, ir conhecendo as pessoas pelo nome, as pessoas vão comentando ali e eu já vou reconhecendo pelo nome, pela carinha. Isso é uma das coisas boas dessa interação que a gente pode ter na internet. Eu fico por aqui então, um beijo para todo mundo e bom fim de semana.